Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando sobre Saúde Mental, um projeto desenvolvido pelo Instituto de Física da USP de São Carlos, vinculado ao projeto IFISC e o bem-estar de sua comunidade. Então, hoje a gente vai conversar sobre adoecimento na pós-graduação, um tema bastante relevante, bastante comum para essa população, provavelmente muitas pessoas vão se identificar com isso, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, eu sou a psicóloga responsável pelo projeto IFISC e o bem-estar de sua comunidade, e eu venho aqui desenvolvendo esse projeto desde 2018, acompanhando toda a comunidade acadêmica, né, e também institucional, ou seja, tanto os alunos de graduação e de pós-graduação. Então, vamos ao nosso tema do dia. Então, a questão do adoecimento na universidade. Uma condição específica dentro de todo esse universo da universidade, que envolve os alunos de graduação, de pós e tudo mais, mas hoje a gente vai lançar o olhar especificamente para essa população, para os alunos que estão ali no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. E o porquê disso? Qual que é a importância da gente tratar desse fato? Então, dados de uma pesquisa socioeconômica e cultural de estudantes de universidades federais do Brasil, apresentados no Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, é um nome bastante longo, né? Então aqui a sigla, né? O FORNAPRACE. O que esse estudo identificou? Que 47,7% dos estudantes universitários relatam algum tipo de sofrimento psíquico. Gente, a gente está falando aqui de quase metade dos estudantes. Isso é muita gente. Desses, 29% relataram terem procurado atendimento psicológico. Então, assim, desses 50%, apenas 29% procuraram atendimento. 9% atendimento psiquiátrico. 11% relataram fazer uso de medicação psiquiátrica e 10% procuraram atendimento psicopedagógico. Ou seja, a gente tem muita gente sofrendo e poucas pessoas sendo atendidas, né? Sendo assistidas, sendo acompanhadas, ou seja, é muito importante a gente ter cada vez mais ações para cuidar dessa população. E o cuidar não apenas do tratamento, de cuidar do adoecimento, mas também do cuidar da prevenção disso, da gente olhar para o que está acontecendo, identificar quais são as causas e agir diretamente ali, de tentar diminuir as condições que levam a esse adoecimento. Algumas coisas com maior facilidade, outras coisas com um pouco mais de dificuldade. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas notícias e alguns estudos que demonstram o quanto que a gente precisa estar em alerta para isso. Na primeira notícia, a gente tem aqui a Associação Nacional de Pós-Graduação, numa manchete de 2017, em que ela falava que estresse e a depressão estão muito presentes na pós-graduação e são praticamente invisíveis para a academia. Uma outra publicação, de 2018, identificava que 1/3 dos alunos de pós-graduação tem depressão ou ansiedade. E ainda um caso mais emblemático, né, e do comecinho de 2018, de um aluno que se matou dentro do laboratório, né? Então, assim, a gente tem ali alguns indicadores de muito sofrimento no contexto acadêmico. E aqui a gente tem um estudo publicado pela Nature que encontrou índices 6 vezes maiores de adoecimento entre os estudantes de pós-graduação do que na população em geral. Foi um estudo conduzido em 26 países ao redor do mundo todo, que encontrou dados bastante preocupantes que demonstravam que estudantes de pós-graduação têm chances de desenvolver ansiedade e depressão em torno de 40%, enquanto na população geral esses dados ficam em torno de 6%. Eles encontraram ainda que são fatores de maior predisposição ao adoecimento, a questão da sexualidade, né? Então, pessoas transgêneras têm índices maiores chances de adoecimento, mulheres na sequência, e em último, com uma menor chance de adoecimento, os homens, mas mesmo assim ainda muito mais altos do que da população em geral. São índices bastante preocupantes que demonstram o quanto de cuidado a gente precisa ter a mais com essa população. Então, se os índices são maiores, a necessidade de cuidado também é muito maior. É muito necessário que a gente consiga identificar quais são esses indicadores. E para buscar entender isso,
A Universidade de Brasília conduziu um estudo avaliando quais eram as condições dos estudantes de pós-graduação, o que levava ao sofrimento. Então, aqui eu vou trazer alguns dados mais específicos do Brasil, tá? Então, aqui, né, o sofrimento mental na pós-graduação, a situação e propostas de soluções. Eu vou falar mais da situação aqui, que é mais para ilustrar. Então, aqui no primeiro destaque que eu separei para vocês, eles perguntaram com qual frequência os alunos que estavam respondendo a essa pesquisa pensavam em suicídio. Em azul, a gente tem aqui o nunca pensei. Em vermelho, todos os dias. Em verde, uma vez por semana ou mais. Em roxo, apenas uma vez. Então, a gente pode ver que, apesar de mais da metade das pessoas nunca terem pensado em suicídio, então 60%, né? 10% chega a pensar todos os dias em se matar. Gente, você pensar nisso todos os dias é um sinal de que você está sofrendo muito, tá? Se isso está acontecendo com você, procure ajuda imediatamente. 9% uma vez por semestre ou mais de uma vez por mês, e 21% em algum momento pensou sobre isso. No geral, em outros momentos a gente vai conversar mais sobre o suicídio, mas no geral quando a pessoa pensa em se matar, quando ela chega nesse ponto, é uma condição de sofrimento que já está muito maior do que essa pessoa tem força para enfrentar. Então é um dado grave. É um indicativo de uma situação bastante grave. Você sente que fatores dentro da universidade te desmotivam a seguir com o curso? 73% respondeu que sim. Então, para 73%, o problema está dentro da universidade. Se está dentro da universidade e a gente está atuando dentro da universidade, significa que a gente tem ali alguma condição de tentar melhorar essas ações, essas situações. Algumas mudanças mais institucionais, outras mudanças, a gente vai conversar em outros vídeos sobre alternativas de comunicação mais assertiva, o desenvolvimento de uma série de habilidades que pode diminuir esse sofrimento, mas isso vai ficar para um outro momento. Aqui, com que frequência você pensa em sair do curso? 29% todos os dias, 27% uma vez por semestre ou mais de uma vez por mês, uma vez, e 25% só nunca pensei. E eu tô falando aqui como se vocês estivessem acompanhando, né, as cores que eu tô lendo. Então, em azul, 29%, em vermelho, 27%, em verde, 19% e em roxo, 25%. Então, o que a gente tem aqui? Apenas 25% nunca pensou em abandonar o curso. Então, se está passando pela sua cabeça que você pode abandonar, que isso não é para você, calma, que isso acontece com quase todo mundo, tá? Então, vamos lá. E quais são os principais fatores desmotivantes? Relações com professores, com orientadores, com a coordenação, com a secretaria, ou seja, são fatores humanos, a maior parte deles. Ó, em azul claro a gente tem aqui 30%, eu vou apontar aqui para vocês, 30% aqui apenas relacionado com a falta de bolsa, estrutura e investimento. Todos os demais estão relacionados com relações interpessoais, com relacionamentos com pessoas, ou seja, são coisas. O relacionamento ele é sempre feito de uma troca, né, entre duas ou mais pessoas, sendo que você, né, participa dessa troca. Então, se você se modifica, você pode ter condições de modificar essa relação. Lógico que tem relações hierárquicas, condições mais abusivas presentes, isso pode acontecer também e diminui o seu controle na situação. Mas a gente também vai conversar em outros momentos sobre como mudar um pouco, como ter relações mais positivas nas interações. E então, quais são as maiores dificuldades encontradas na pós-graduação? Desenvolvimento de habilidades de estudo e de organização, a adaptação a novas e maiores exigências, a questão de lidar com os prazos, com a dificuldade para produzir, com a procrastinação, dificuldade para escrever, a competitividade, a concorrência para os concursos ou às vezes até dentro dos próprios laboratórios, né? E também as questões financeiras. Se vocês acharem que eu esqueci de algum ou que tem algum comentário, manda um e-mail ou escreve lá e vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Então, como evitar? Como evitar todo esse sofrimento, como evitar esse adoecimento? Gente, isso vai ficar para um próximo vídeo. O objetivo hoje era apresentar as principais condições de adoecimento,
Mas continuem aqui, vão seguindo os nossos vídeos, as nossas postagens e logo mais teremos mais dicas. Então, até mais. Aqui está meu e-mail para contato, precisando, não estando se sentindo bem, precisando de ajuda de alguma forma, mande um e-mail para agendar. Até breve, pessoal!